Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do MyVerso. Eu tô muito feliz que eu finalmente consegui tirar esse projeto da gaveta e eu queria justamente falar sobre isso, sobre a gente se permitir fazer algo pela gente. Eu cheguei à conclusão de que eu cresci sem perceber que eu estava carregando um monte de ideia errada sobre o que eu posso ou o que eu devo fazer. E eu andei pensando muito nisso, pensando em como na minha infância, muita coisa que eu queria fazer era cortada antes mesmo de eu começar, porque não era útil, não ia dar dinheiro ou não era uma coisa séria. E aí eu fui aprendendo, bem quietinha, que brincar era perda de tempo, que desenhar por desenhar era besteira, que cantar era só para quem ia viver disso e que escrever era só para publicar. E aos poucos, sem perceber, eu fui acreditando que fazer algo só por mim era errado. Era perda de tempo, é assim, coisa de gente sem foco, sem produtividade. E olha, eu acho que isso marca a gente, isso molda nosso jeito de existir. A gente cresce aprendendo a esconder o desejo, a engolir esse brilho no olho de fazer uma coisa que a gente gosta muito e principalmente a deixar para depois. E aí, enquanto adulta, quando eu tentei sentir vontade de fazer alguma coisa que eu queria, eu automaticamente pensava, mas para quê? Para que eu vou fazer um podcast se ninguém vai ouvir? Para que eu vou postar se ninguém vai ver? E aí isso me travava a começar uma coisa que eu queria muito fazer. Durante 2 anos eu fiquei nessa. Por que eu vou fazer se eu não vou conseguir trabalhar com isso imediatamente? Porque tem isso, né? A falta de garantia também é um tópico. Porque a verdade é que eu nunca aprendi a fazer o que eu queria fazer por prazer, só por obrigação. E aí a gente vira adulto e só sabe produzir, só sabe entregar, só sabe justificar o próprio tempo com resultado. E é triste, porque isso afeta até os momentos de descanso. Já aconteceu muitas vezes eu estar fazendo uma coisa muito legal e eu começar a me sentir culpada, sentir que eu não estou aproveitando meu tempo da melhor maneira. Parece que a gente está sempre devendo alguma coisa, como se só tivesse valor quem está correndo, quem está rendendo, quem está visível. Mas e quando a gente só quer criar por criar, fazer por fazer, testar uma ideia só porque sim? Porque é aí que mora a liberdade. E o medo também, né? Porque quando a gente tá tentando, vem a vergonha, a dúvida, vem julgamento, principalmente julgamento interno. Mas quem sou eu pra fazer isso? E se rirem de mim? E se pensarem que eu tô me achando? Porque eu sou essa criança. Eu sou a criança que aprendeu a se ocupar, a ser responsável, a lavar o banheiro, a secar a louça. Eu entendi que o meu valor estava na minha utilidade. E aí, quando a gente tenta reaprender, parece que tá quebrando uma regra invisível, né? E tem outra coisa no meio disso, que eu acho importante a gente olhar também. Existe um luto pelas versões da gente que nunca existiram, pelas vontades que a gente sufocou antes de entender que elas eram reais. Às vezes a gente sente uma tristeza esquisita, uma saudade de algo que a gente não viveu e nem percebe que é um luto por essa parte nossa que foi silenciada. Tipo uma bailarina que nunca dançou, uma escritora que nunca escreveu, uma podcaster que nunca gravou. A gente aprendeu a chamar isso de amadurecimento. Mas no fundo era desistência mesmo. A gente desistiu de se escolher. Tem coisa que a gente nem lembra que gostava, porque ninguém deixou a gente gostar. Ninguém incentivou, nem validou que a gente gostasse. Mas sabe a notícia boa? Dá pra resgatar. Dá pra viver essas versões agora. Não como carreira, não por retorno, mas por cura. Se você ainda tem vontade, experimenta fazer o que você gosta. Se é dançar, dança sozinha. Se é escrever, escreve. Se é cantar, canta. Se é gravar um podcast, grava um podcast. Essas versões elas não morreram, elas estão aí, quietinhas em algum lugar, esperando um espaço para existir. E aí você me pergunta, tudo bem, mas como que começa? Como que a gente se permite, depois de uma vida inteira tentando ser útil o tempo todo? E a resposta é simples, mas não é fácil. A gente começa devagar, a gente começa no nosso tempo, sem pressa de virar outra pessoa do dia para noite. Você começa escutando as vozes pequenas, aquela ideia que vem e você já pensa besteira. Talvez não seja. Você pode começar com 5 minutos, com um e se? E se eu rabiscar no caderno sem compromisso?
E se eu gravar um episódio do podcast só pra mim, só comigo? Pode ser escondido, pode ser só pra você, mas faz. E se der vergonha, é um sinal de cura. Vergonha é um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto, de onde te ensinaram a viver. É assim que você tá voltando pra si. Vai com medo mesmo, vai sentindo vergonha, porque o importante é a gente fazer pela gente. E só a ideia de fazer o podcast, de entender que eu queria fazer uma coisa por mim, sem tentar monetizar o tempo todo o que eu quero fazer, já foi libertador. E eu sinto uma felicidade imensa de ter conseguido dar esse passo por mim, de poder estar trocando essa ideia com vocês. Eu espero muito, muito, muito que seja um espaço proveitoso para todos nós. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Obrigada por ter me ouvido. O episódio não é só sobre mim, é sobre a gente, acho que sobre uma geração inteira que tenta se curar dessas feridas invisíveis, tentando se permitir, tentando ser leve, depois de anos tentando ser útil. E se ninguém nunca te incentivou a fazer o que você ama, eu vou te incentivar agora. Faz o que você tem que fazer, tira do papel isso que você está querendo fazer e não vai ser rentável ou não vai mudar o mundo, mas vai mudar você. Porque talvez o seu hobby não mude o mundo mesmo, mas com certeza vai mudar você. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso e vamos espalhar essa conversa por aí. Se quiser, me conta lá no @mai.verso o que você tem feito por prazer e me marca quando postar, me manda direct. Vamos conversar sobre isso. Você não tem que produzir para existir, você já é o bastante.